Olha, entrar na faculdade já dá aquele frio na barriga, né? E quando o assunto é matemática, aí a coisa pode pegar. Muita gente sente uma certa ansiedade só de pensar em encarar o tal do cálculo pela primeira vez. E essa sensação é super comum, viu? Pois é, por que esse salto é tão grande? Essa é a grande questão. A realidade é que o cálculo, para muita gente, acaba virando uma parede. É uma das matérias com maiores índices de reprovação e que faz uma galera até pensar em desistir do curso. O desafio é bem real. Mas e se a melhor ajuda viesse de quem já passou exatamente por isso? Foi o que eu pensei quando encontrei esta apostila de pré-cálculo, feita pelo pessoal do grupo PET Matemática da UFSM. E o mais legal é que não é um livro didático pesado, não. É um guia prático, feito de aluno para aluno. E eles vão direto ao ponto. O objetivo ali é, nas palavras da própria apostila, diminuir as lacunas existentes na etapa de transição entre a educação básica e o ensino superior. Ou seja, o problema central é essa ponte meio quebrada entre a escola e a faculdade. Então vamos ver como eles propõem consertar isso. A gente vai, então, abrir essa caixa de ferramentas. Vamos dar uma olhada nos conceitos essenciais que a apostila apresenta, um por um. Pensa em cada um deles como um tijolinho, uma peça-chave para construir aquela base de matemática forte que vai fazer toda a diferença. E a nossa primeira ferramenta é a teoria dos conjuntos. Pode parecer uma coisa meio abstrata, mas pensa assim: os conjuntos são tipo a gramática da matemática. É a linguagem que a gente usa para organizar todas as informações e colocar ordem na casa. A ideia é bem simples, na verdade. Um conjunto é só uma coleção de coisas. E o ponto principal é que a ordem não importa nem um pouco. Um grupo com uma estrela e uma nuvem é a mesmíssima coisa que um grupo com uma nuvem e uma estrela. O que vale é o que está dentro. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Quando a gente vê como os conjuntos se relacionam. Se a gente quer encontrar o que dois grupos têm em comum, é só olhar para a intersecção. Essa área onde os círculos se cruzam, sabe? É o que pertence tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. E para fazer o contrário, isolar o que é exclusivo de um grupo. Para isso, a gente usa a diferença. Essa parte riscadinha aí, que representa A menos B, mostra tudo o que pertence a A, mas que não está em B. É como tirar a parte em comum e ficar só com o que é único do A. E para fechar, tem o conceito de complementar. Imagina um universo com todos os elementos possíveis. O complementar de um conjunto B é basicamente tudo que está nesse universo, mas fora de B. É um jeito de definir alguma coisa pelo que ela não é. Certo. Com a gramática dos conjuntos na mão, vamos para a próxima ferramenta: entender as diferentes categorias de números e como elas se encaixam. Pensa nisso como um grande mapa que nos guia pelo mundo dos números. A forma como os números são organizados é como se fosse uma daquelas bonecas russas, sabe? Uma dentro da outra. Tudo começa com os naturais, os de contagem. Depois, a gente inclui os negativos e temos os inteiros. Adicionamos as frações e os decimais que se repetem e chegamos nos racionais. Por fim, juntamos números como π ou a raiz de 2 e temos o universo completo dos números reais. Cada passo expande o anterior. E a reta real é a visualização perfeita para isso. Ela transforma essa ideia abstrata em algo que a gente pode ver. Cada número real tem um ponto exato, um endereço nessa linha. Dá para ver aí, por exemplo, onde a raiz de 3 se encaixa, um pouquinho antes do 2. É a casa de todos os números. A nossa última ferramenta nesta análise é algo super prático, mas que, olha, pega muita gente de surpresa. Comparar frações. Parece básico, né? Mas dominar as regras para saber qual fração é maior é um passo fundamental para construir a nossa base. Existem duas regras de ouro. Se os números de baixo, os denominadores, são iguais, a fração com o maior número em cima vence. Simples. Agora, se os números de cima são iguais, a lógica inverte. A fração com o menor denominador é a maior. Pensa em dividir uma pizza. 2 pedaços de uma pizza dividida em 3 é bem maior que 2 pedaços de uma dividida em 8. Certo, mas e quando temos um caso como este? 7 nomos e 8 sétimos. Nem o número de cima, nem o de baixo são iguais. As regras simples não se aplicam. A gente precisa de um método que funcione para qualquer situação. A solução é um método chamado multiplicação cruzada, e é bem visual. Olha só, primeiro, a gente multiplica em diagonal. O denominador da primeira, 9, pelo numerador da segunda, 8. O resultado, 72. Fica do lado da segunda fração. Depois, a gente faz a outra diagonal. O 7 de baixo pelo 7 de cima, que dá 49. E o resultado fica do lado da primeira.
Agora é só comparar. 72 é maior que 49. Isso significa que a fração do lado de 72, que é 8/7, é a maior. É um método que não falha. Ao juntar tudo, a gente vê que esses conceitos não são só regras aleatórias. Eles são os blocos de construção, sabe? A fundação que sustenta todo o conhecimento matemático mais avançado. E isso nos traz de volta àquela citação do início. Dominar esses fundamentos é exatamente o que preenche essa lacuna, o que constrói a tal da ponte. É o que dá confiança e habilidade necessárias para ter sucesso. E a grande lição aqui é que isso vai muito além da matemática. O que estamos vendo aqui é o desenvolvimento do pensamento crítico. Organizar ideias com conjuntos, entender hierarquias, tudo isso é como aprender uma nova língua, uma que nos permite resolver problemas muito mais complexos. E isso nos deixa com uma reflexão. Com uma base sólida, as possibilidades se tornam infinitas. O objetivo não é só passar em cálculo, mas sim usar essa nova capacidade para criar e resolver problemas. A verdadeira pergunta é: o que se torna possível construir?